Os princípios divinos em tempos de crise. Lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, um problema muito sério que vai ser abordado aqui nessa lição do terceiro trimestre de 2020, que está baseado nos textos de Esdras 9, do 1 ao 4, e Neemias, capítulo 13, do 23 ao 26, também o capítulo 9, verso 38, e o capítulo 10, verso 1, e os versos 29 a 30. Eu sou o professor Daniel Ramos e nessa lição aprenderemos que o casamento misto foi uma das grandes dificuldades enfrentadas pela liderança de Esdras e Neemias na restauração de Jerusalém. Veremos também quais consequências esses casamentos trouxeram para a nação de Israel e, por fim, responderemos, à luz do Novo Testamento, aos principais questionamentos sobre essa questão do casamento misto. Isso é muito sério. Não deixe de se inscrever em nosso canal. O tópico primeiro da nossa lição é o casamento misto no período de Esdras e Neemias. Vamos falar um pouco a respeito do casamento misto. Ao chegar em Jerusalém, o escriba e também sacerdote Esdras é informado de um grande problema estranho no meio do povo. Chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. Lá em Esdras 9, verso 1 e 2. Os descendentes dos que haviam chegado cerca de 80 anos antes não haviam observado a dedicação exigida por Zorobabel desde Esdras 4:2, contraindo tal do casamento misto. 25 anos depois, este mesmo erro foi identificado por Neemias, lá no capítulo 13, verso 23. Mesmo depois dos judeus terem feito uma aliança prometendo não contrair casamento misto. Versículo 10, verso 30. Confere lá, Neemias. E, afinal de contas, qual foi a reação de Esdras e Neemias? Foi a pior possível, claro. Ao ser informado da transgressão do povo, o sacerdote Esdras revelou uma profunda tristeza no seu coração. Confere em Esdras 10:6. Foi evidenciado ao rasgar suas vestes e arrancar os próprios cabelos e até a barba. Lá em Esdras 9:3 deve ter doído bastante. Tal atitude era um sinal de humilhação, expressava profunda tristeza pelo pecado. Sua oração sincera nos proporciona uma boa perspectiva sobre o pecado cometido pelo povo. Afinal, que o pecado era grave, todo mundo sabia. Que ninguém peca sem afetar os outros e que ele também se identificava com o erro do povo, apesar de não ter tido uma esposa pagã. E, finalmente, que o amor de Deus e a sua misericórdia tinham salvado a nação quando esta não tinha feito nada para merecê-lo. Neemias, em seus dias, igualmente reagiu de forma incisiva. Abre aspas. Eu contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus. Muito cuidado com esse versículo, hein? Que é o versículo 25 de Neemias 13. O povo tinha prometido que não ia permitir que seus filhos se casassem com os pagãos, lá em Neemias 10:30. Mas, durante a ausência de Neemias, o povo tinha levado a cabo matrimônios mistos, rompendo assim a aliança solene com Deus. O trato duro do Neemias para esta gente mostra o contraste que existe entre a sua grande fidelidade a Deus e a negligência, desobediência e a deslealdade do povo. Deus preza pela fidelidade dos seus servos. Neemias 12:7, 1 Samuel 12:24, 1 Coríntios 4:2. E a reação do povo de Israel, qual foi? Comovidos pela reação de Esdras ante um erro cometido pelo povo, uma grande congregação de Israel se uniu ao seu líder diante da casa de Deus para chorar. Capítulo 10, verso 1b. Um reconhecimento do seu pecado. E decidiram reatar a aliança com Deus. Esdras 10:3. O real avivamento envolve mais que palavras. Resulta em novas atitudes e em mudança de comportamento. Provérbios 28:3, 2 Coríntios 5:17. Refazer e refazer aliança. Complexo, né? Vamos agora para o segundo tópico, que vai tratar o perigo do casamento misto. Primeiro, é a quebra do mandamento divino. O ato da exogamia, ou seja, o casamento de um indivíduo com um membro de grupo estranho àquele que pertence, era uma desobediência expressa a um mandamento divino. Êxodo 34, verso 11 ao 16, Deuteronômio 7, verso 1.
até o 4. Devido à sacralidade, do propósito de Deus em relação à nação de Israel, o casamento misto era definitivamente um pecado, uma rebelião. Não era preconceito divino a exigência de separação das nações pagãs, não. Era uma preocupação com a integridade e a santificação do povo escolhido. Levítico 20 verso 7, Deuteronômio 7, verso 6. Aí a gente vai ver o que acarreta toda essa questão. O alvo de Deus para com Israel era distinguir seus povos os demais à sua volta. Israel era propriedade exclusiva e peculiar de Deus, sem mistura. Êxodo 19, 5, 6. Assim deveriam preservar a semente santa, como nós hoje, que também temos de Deus a determinação de santificar nossas famílias e revelar seus propósitos por intermédio de cada um de nós. Hebreus 13, 4. Aprendemos com Abraão sobre o valor de ser semente santa do Senhor, lá em Gênesis 24, do 1 ao 4. Segundo, leva à perda de identidade. Isso é muito sério. Grife a palavra identidade. O jugo desigual trouxe para os filhos de Judá, na época de Neemias, uma perda completa de identidade. Eles não conseguiam mais falar a própria língua. Neemias 13, 24. O idioma é, sem dúvida, um dos traços mais fortes e marcantes de uma cultura. Daniel 1:4. A perda da capacidade de falar o judaico não era apenas uma questão fonética, falar o hebraico, mas cultural, moral. Juntamente com a língua, os filhos de Judá também haviam absorvido a mentalidade e a prática daquelas ações pagãs. Quando um crente cai nos laços do jugo desigual, ele começa a perder sua identidade cristã. Percebe-se isso no seu falar, no agir, no vestir, no relacionar-se. Ele vai se conformando progressivamente ao mundo até desviar-se por completo. A mistura havia chegado a tal ponto que o sumo sacerdote, Eliácibe, se aparentou como Tobias, um inimigo declarado do povo de Deus. Neemias, capítulo 13, verso 4. O neto do sumo sacerdote se aparentou com Sanbalate, outro inimigo que causou muitos males aos servos do Senhor. Neemias 13, 28. Terceiro ponto, conduz à apostasia. O Senhor Deus advertiu a nação quanto ao perigo do casamento misto, ou seja, da união conjugal com os outros povos. Êxodo 34, verso 12 ao 16, Deuteronômio 7, verso 1 ao 4. No entanto, os filhos de Israel não guardaram este mandamento e, como Deus havia advertido, estes casamentos conduziram os israelitas à apostasia. E aí a gente vai em inúmeras referências, O rei Acabe, por exemplo, influenciado por sua esposa Jezabel, substituiu o culto ao Senhor pela adoração a Baal. Olha que coisa séria. 1 Reis 16, do 31 ao 33. E como se não bastasse, ele intentou matar todos os profetas do Senhor. 1 Reis 18, verso 4. Salomão, um dos maiores reis de Israel, incorreu o mesmo erro. Neemias 13, 26, que aí você confere lá em 1 Reis 11, verso 1 ao 8. O povo de Israel não atentou para isso. E constituíram casamentos com os povos que estavam ao redor, recebendo como herança a idolatria, as abominações e as impurezas dos pagãos, o que os levou ao cativeiro babilônico. Vai lá em Jeremias 13, 1 a 14, 25 a 11. Por essa razão é que a Bíblia nos adverte sobre o perigo do jugo desigual. Amós 3:3, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Vamos finalmente para o terceiro ponto da nossa belíssima e relevante lição. Casamento misto, um jugo desigual, respondendo a alguns questionamentos. Vamos para a Bíblia, O que significa? À luz de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, podemos afirmar que o jugo desigual é a comunhão ou relacionamento íntimo por parte de um crente e um incrédulo, seja através de um casamento ou até mesmo amizade. O apóstolo faz uso da figura de um jugo, que é uma peça de madeira colocada no lombo de dois bois, unindo-os, a fim de que eles possam arrastar o carro durante o cultivo da terra. O próprio Deus proibiu que dois animais diferentes lavrassem a terra e que sementes diferentes fossem lançadas no mesmo terreno. Dá uma conferida em Deuteronômio 22, do 9 ao 10. Além do mais, o boi era um animal limpo, enquanto o jumento era impuro. Deuteronômio 14, 1 ao 8. Interessante que nem entre o reino animal e vegetal deve haver junção de diferentes espécies, pois o resultado sempre será uma anomalia ou até mesmo uma aberração. Levítico 19, verso 19. Segundo, é incompatível com a vida cristã.
O casamento dentro do ideal de Deus deve ser de acordo com seus critérios que ele estabeleceu. O ensino de Paulo sobre isso é claro. O casamento deve ser no Senhor. 1 Coríntios 7,39. Para Paulo, namoro, noivado, casamento misto se constituem um ato de desobediência aos preceitos divinos. Diz ele, abre aspas, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto, que a sociedade pode haver entre a justiça e... Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Um crente deve casar-se deliberadamente com um incrédulo? Um crente que casar-se deliberadamente com o incrédulo, melhor dizendo, está em desacordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 39. Esse princípio foi reprisado inúmeras vezes para que o povo de Israel, e repetidas vezes desobedecido. Neemias 9:2, 10:28, 13:1-9, 23-31. As experiências práticas de Israel e a vida cristã ensinam que quando qualquer conformidade com o mundo implica em trazer idolatria, apostasia e maldição para o povo. Romanos 12:2, 1 João 2:15-17. Terceiro subtópico, legítima a dissolução do casamento? Esse foi um dos questionamentos respondidos pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 7, verso 1, verso 12, verso 13. É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo, mas se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado legitimamente, ela não pode usar esse acontecimento como base para a separação. Ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e ainda levar o seu cônjuge à possível conversão. 1 Coríntios 7, do 17 ao 24. Paulo está dizendo que a conversão não altera nossas obrigações sociais. Não se pode usar a ação de Israel no período de Esdras em relação ao casamento misto, Esdras, capítulo 10, verso 11, para legitimar o divórcio em caso de um crente já estar casado com um não crente, como salienta Shedd, lá no livro lançado em 2002, na página 682. Aí eu vou colocar aqui embaixo do vídeo as referências bibliográficas, tá? As mulheres despedidas não seriam de fato esposas, mas sim concubinas. Na melhor da hipótese, seriam de casamentos ilícitos. No caso de um crente já está casado com um incrédulo, essa passagem não autoriza a separação ou até mesmo o divórcio. 1 Coríntios 7, versos 12 ao 16. Quarto subtópico, qual deve ser a conduta do cônjuge cristão? Alguns dos membros da igreja que estavam em Corinto haviam sido salvos depois de se casarem, mas os respectivos cônjuges ainda não haviam se convertido a Cristo. Paulo respondeu que deveriam permanecer com os cônjuges não convertidos, enquanto estes não crentes assim consentissem. 1 Coríntios 7, versos 12 e 13. A salvação não altera o estado civil, pelo contrário, deve intensificar a relação matrimonial, bem como aconselhou o apóstolo Pedro para as esposas de maridos não cristãos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 6. Uma vez que o casamento é basicamente um relacionamento físico, tornando-se os dois uma só carne, Gênesis 2, 24, só pode ser rompido por uma causa física, como o adultério ou até mesmo a morte. Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 39, Romanos 7, verso 2. Paulo enfatiza o fato de que o cônjuge cristão pode exercer uma influência espiritual sobre o cônjuge não salvo. 1 Coríntios 7, 14. Isso não significa que o descrente sofra uma mudança moral ou espiritual. A expressão, abre aspas, é santificado, fecha aspas, não pode significar santo em Cristo perante Deus, porque esse tipo de santidade não pode ser atribuída a um descrente. O apóstolo usa o termo santificado aqui como um significado cerimonial, não com um sentido ético ou espiritual. Confere lá em Bacon, né? Ou Bacon, capítulo Bacon 2006, página 298. Destacamos também que essa passagem não ensina que o cônjuge incrédulo é salvo por causa do cônjuge cristão, uma vez que cada pessoa deve aceitar a Cristo individualmente. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 16, João capítulo 3, verso 16. Antes, significa que o cristão exerce uma influência espiritual no lar que pode conduzir à salvação do outro. Vamos para a nossa conclusão. A família decorrente do casamento é uma dádiva de Deus ao homem. Salmo 128. Portanto, precisa ser valorizada e
conservada sob a proteção divina. Que Deus guarde nossas famílias do fracasso espiritual, porque assim como um casamento na direção do Senhor possibilita uma felicidade sem limites, um casamento misto é uma porta aberta para a infelicidade. Não deixa de conferir aqui embaixo da lição as referências bibliográficas e não deixe de se inscrever. Se você não curtiu nossa série sobre o Apocalipse, também vou deixar aqui para você, bem aqui em cima, o link para você clicar lá e começar a assistir a nossa série sobre o Apocalipse. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.